o altar do incenso. A simbologia é altar de oração do seu povo. A simbologia do altar de oração do seu povo. O altar do incenso está relacionado à oração do povo de Deus. E essa simbologia é uma simbologia que foi encontrada no tabernáculo, figura do celeste. Quem vai entender agora que o tabernáculo que Moisés fez aqui é o tabernáculo que é morada terrestre de Deus com os homens, e que é a figura do tabernáculo celestial. Então temos o tabernáculo celestial. Então nós temos que entender esses detalhes. Assim como tinha o altar do incenso aqui no tabernáculo terrestre, existe o incensário que existe no céu, que é para agregar, receber as suas orações. Olha, não é qualquer oração que entra no céu, não, viu? É lindo, né? Nossa, para chegar lá no incensário do tabernáculo celestial, a sua oração não é qualquer oração, não. A oração tem que ser verdadeira. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a oração do justo pode muito em seu efeito, mas é a oração do justo. E a oração do justo, se você está andando na presença de Deus, se nós estamos andando na presença de Deus, pode saber que a tua oração está lá no incensário, lá no céu, no altar do incensário, no tabernáculo celestial. No momento certo Deus vai responder a sua oração, no momento certo Deus vai agir, porque existe um altar necessário no tabernáculo celestial. Vamos lá? Apocalipse, capítulo número 8, verso 3 ao 4. Veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário. Olha, isso é na Torá, de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de quem? De todos os santos, sobre o altar de ouro. Vocês estão entendendo? Que nós temos que entender que a liturgia, a simbologia daqui, ela ainda está em ação, mas na glória, que está diante do trono. Diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Existe um processo, existem regras. No mundo espiritual, no reino de Deus, temos que respeitar as regras. As coisas são feitas do jeito de Deus, não se pode atropelar processos. Quando se alguém atropela algum tipo de processo na igreja, no mundo espiritual, Deus não tem aquilo como legítimo. Se Deus quer, se você quer ser uma pessoa limpinchada diante de Deus, ser uma pessoa a qual Deus vem honrar, você está fazendo o passo certo. Não acontece. Não pule nos processos, andando de acordo com a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 5 e 8. E havendo tomado o livro dos 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se, olha a reverência que há na glória, prostraram-se diante do cordeiro. Vamos ter que aprender, viu? Porque parece que tem pessoas que não é formal, são mal educadas. Tem pessoas mal educadas, não tem pessoas mal educadas? A formalidade é um limite que o ser humano tem que ter consigo. Saber se ele tem liberdade com alguém, ele entra e conversa. Ele não precisa de formalidade. Mas quando você não tem muito conhecimento, não pode sair entrar num assunto assim de forma informal, não. Você tem que conhecer. E no céu existe reverência, existe formalidade, existe um culto, existe reverência, existe organização. Amém? Eu li o 20, o 5 e o 8, é isso? Vamos lá, o 3 aqui, altar do sacrifício. A simbologia
simbologia simbolizava, o altar do sacrifício simbolizava uma entrega a Deus de renúncia, porque não tem como fazer um sacrifício sem renunciar antes. Sim ou não? Simbolizava uma entrega a Deus de renúncia, abandono do pecado. Não se pode oferecer um sacrifício sem renunciar. Não se pode oferecer um sacrifício sem estar uma vida desconcertada. Abandono do pecado e ao mesmo tempo pecado, ao mesmo tempo consagração a Deus. Ou seja, você já começa a se santificar, a santidade. Diante de tudo, aponta a mais perfeito, o mais perfeito, o quê? De quem foi o sacrifício mais perfeito? Jesus. Na cruz, foi um sacrifício perfeito. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar. Jesus foi levado como uma ovelha muda diante dos seus criadores, aqueles que iriam crucificá-lo. Ele foi para oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Sobre Jesus, vamos ver agora sobre Jesus, esse sacrifício perfeito. Onde está escrito aonde? Em Éfeso, Epístola de Paulo aos Éfesos, capítulo número 5, verso 2. Andai em amor, isso é uma recomendação de Paulo para a igreja. Andai em amor, como também Cristo nos e se entregou a si mesmo por nós. Por que ele se entregou a si mesmo? Porque, irmão, ninguém conseguiria matar Jesus se ele não se tivesse entregado. Se você for ver a Bíblia e entender que foram prender Jesus antes do tempo, lá no Getsemane, que era o lugar que frequentemente Jesus entrava para orar, foram prender Jesus antes do tempo, e quando chegaram lá os soldados para prender Jesus e levar a morte, aí Jesus disse: a quem buscarem? Aí falaram o nome de Jesus, ele disse: eu sou. Quando Jesus disse: eu sou, caiu todo em terra. Caíram, não aguentaram. Ele se entregou a si mesmo, foi uma decisão dele. O próprio Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o próprio Jesus disse: a minha vida eu a dou, tenho poder para dar e poder para poder tomá-la. Ele diz: a minha vida eu dou, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Ele ressuscitou, ele tomou de volta a sua vida e ele é um Deus vivo e poderoso. Então vamos lá. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, enchendo o quê? Enchendo o quê? Agora vamos entender a exclamação, o grito de agoniante de Jesus quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha que desamparar Jesus porque ele tinha que Deus aceitar e ver a perfeição do sacrifício de Jesus. Enquanto Jesus estava dizendo por que me desamparaste, Deus já estava cheirando aquele sacrifício, era cheio de suave as narinas do nosso Deus. Por quê? Encheio de suave porque era um sacrifício perfeito. Vamos lá? Aqui eu coloquei sobre Jesus e agora sobre os salmos. Falando sobre os salmos, porque parece que você não entende que na Bíblia fala muito sobre sacrifício. Todos os rituais que estavam em volta do altar do sacrifício era a simbologia de Cristo, simbologia nossa também, sobre nossa vida também. Vamos entender? Romanos capítulo número 12, verso 1 e verso 2 diz assim: portanto, irmão, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos rogo a Deus que ofereçais em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus.
Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Vocês têm que se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, ele quis dizer que nós podemos cultuar a Deus com o nosso corpo, sacrificando o nosso corpo. Por que vocês acham que Jesus usa essa linguagem? Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz aí é uma simbologia de sacrifício. Jesus quis dizer o seguinte: se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que sacrificar a vida de vocês, o corpo de vocês. E o sacrifício aqui nada mais é do que nós renunciarmos do que mais nós gostamos, do que mais a carne gosta. Agora eu pergunto para você: não é um sacrifício deixar algumas coisas que o nosso corpo deseja fazer, está querendo fazer, mas é contraditória à vontade e à santidade de Deus, e nós temos que renunciar para que possamos agradar ao nosso Deus? Então esse é o sacrifício que nós devemos oferecer ao Senhor vivo, como nós estivermos tentados no nosso corpo, sendo tentado no nosso corpo. E não, aí no verso 2, não se amolem, essa linguagem é bem diferente, aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes, só assim seremos capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus venha estar na nossa vida, mas será que nós estamos fazendo aquilo que compete a nós fazer, que é justamente ser capazes? Aqui a recomendação de Paulo é que nós devemos ser renovados pelo nosso entendimento. Quanto mais você entende sobre Deus, mais capaz você tem de dar o seu melhor para Deus. Então, a renovação pelo conhecimento que você recebe é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então, a mesa da propiciação simboliza o corpo de Jesus partido por sua igreja. João 6, 51, 53. Depois nós podemos ver aí, vocês podem ver o verso 54. Já engatilha aí, por favor, esse 54, porque aqui nós temos parte desse versículo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebereis o seu sangue, não tereis vida em vós. Então a mesa ali, da propiciação ali, falada, propriamente, era algo que queria trazer uma linguagem sobre o corpo de Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida, e eu ressuscitarei. Então vamos lá. Quem botou aí? O verso 54 está aqui, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei aonde? Então tudo isso simbolizava, apontava a respeito de Cristo sobre uma liturgia dolorosa. Vamos dar uma pausa agora para o pessoal tomar uma água. Depois estarei passando para o nosso pastor, a nossa irmã Dilene, e o nosso pastor nos dará a conclusão. E Deus abençoe todos vocês.